Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor daqui do curso de práticajurídica.com. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o objeto de estudo dos juristas para entender esse universo das normas jurídicas que é o objeto de estudo do jurista. Essa aula ainda vai ser também um pouco conceitual, mas diferentemente da aula anterior que eu expliquei a linguagem jurídica e foi, como eu disse, uma justificativa para a própria criação do nosso curso, com esta aula alguns conceitos já podem ser aproveitados para a prática jurídica, mas não vão ser também tão imediatos o seu aproveitamento. Mas se o jurista é um especialista em normas, então ele tem que entender qual é a constituição das normas jurídicas para a gente entender uma série de assuntos que vamos abordar mais para frente. Portanto, a aula vai ser dividida entre o conceito da norma jurídica, depois eu vou falar da sua estrutura lógica, depois eu vou falar das espécies de normas jurídicas, depois eu vou falar das características das normas jurídicas e, por fim, eu vou trazer uma série de classificações das normas jurídicas. Então veja que é uma aula conceitual, mas é uma aula que, principalmente no que atina às espécies, no que atina à característica e no que atina às classificações, podem ser de grande valia, podem ser de grande utilidade prática. Pois bem, a primeira coisa que um professor de introdução ao estudo do direito, ao menos um bom professor de introdução ao estudo do direito, fala para os jovens juristas, é um brocardo latino que diz ibi societas ibius, ou ubi societas ibius, que é a ideia de onde há sociedade, há o direito, que reflete a concepção de que qualquer tipo de sociedade, por mais primitiva que ela seja, ela estabelece regras de organização de conduta, regras de ordenação da conduta humana, e esta é a definição do próprio direito. Então, como a própria Maria Helena Diniz, uma destacada professora de introdução ao estudo do direito, que diz que a vida em sociedade exige o estabelecimento de normas jurídicas que regulem os atos de seus componentes, ou seja, de nós todos, né? Ela diz mais: as normas de direito visam delimitar a atividade humana, pré-estabelecendo o campo dentro do qual pode agir. Então, ou seja, o direito é essa técnica de ordenação da conduta humana, né? E eu vou ter uma aula especificamente sobre legislação, e aí que a gente tem que diferenciar norma de legislação. Norma ou norma de lei, né? Norma é o gênero do qual a legislação é uma das suas espécies, né? Por exemplo, no common law é mais importante o sistema de precedentes do que a própria legislação, embora isso esteja mudando. Pois bem, visto o conceito de norma jurídica, essa é uma estrutura que visa ordenar a conduta humana, e esse é o objeto de estudo do jurista. Eu quero aprofundar mais esse conceito, explicando para vocês a estrutura lógica da norma jurídica. Bom, primeiro eu quero partir, para a gente entender, partir do conceito de lei, né? De onde surgiu esse conceito de lei que os juristas utilizam, né? E aí é uma distinção entre lei natural e lei jurídica. Evidentemente que esse conceito de lei que os juristas utilizam é proveniente das ciências naturais, né? A ideia de leis da natureza, leis da física, leis biológicas, ou seja, aquilo que acontece no mundo é, portanto, a lei desse mundo. Se os objetos tendem a ser atraídos para o centro da Terra, isto é uma lei chamada da gravitação universal. Então, as ciências naturais, as ciências da natureza,
o objetivo dos cientistas, né, dos físicos, por exemplo, é descrever como o mundo ocorre, descrever o ser, o que realmente ocorre. Então, tem um caráter, estas ciências da natureza, um caráter descritivo, de modo que quando o que ele descreve não ocorrer mais, essa lei não serve para nada. Quando objetos, a gente soltar os objetos e eles não caírem, mas não forem atraídos mais para o centro da Terra, então a lei da gravitação universal acabou. E é preciso criar uma outra lei que descreva esta nova realidade, né? Então, por isso é que essas leis naturais estão atreladas ao mundo do ser. As leis jurídicas não acontece isso. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um autor de teoria do direito brasileiro, ex-professor da USP, ele vai dizer que enquanto as ciências naturais se preocupam com o ser, o direito se preocupa com o dever ser. Tem uma estrutura que nós juristas chamamos de deontológica. O que isso significa, e ele vai dizer, por isso que o direito tem um ideal contrafacto. Ou seja, o objetivo do direito é ordenar a conduta humana e, como tal, ele diz como deve ser a conduta humana. O fato do direito estabelecer como deve ser a conduta humana não quer dizer que os seres humanos obedeçam esse estabelecimento. Então, por isso que essa estrutura deontológica é um dever ser, como deveria ser a conduta humana de determinada comunidade. Por isso que também, diferentemente do estudo do ser, o direito tem esse ideal contrafacto. Independentemente do que ocorra em sociedade, isso não significa que o direito deixa de existir. Se os corpos não forem atraídos mais para o centro da Terra, a lei da gravitação universal acabou. Mas, se homicídios continuarem a acontecer, isso não significa que o crime de homicídio deixa de ser punido. Esse é o ideal contrafacto à estrutura deontológica, né? Como deve ser, como queremos que seja a sociabilidade entre os homens, né? Então, Paulo de Guzmão Dourado, que é outro teórico de direito brasileiro importante, ele parte da premissa, que é uma premissa keynesiana, que estrutura a norma jurídica com binômio preceito-sanção, ou seja, descrição do que a norma quer e a punição para aqueles que descumprem a norma. Ou seja, toda norma jurídica constitui seu objeto principal, que é o preceito, seguido da previsão de uma punição, que é uma sanção, que é estabelecida para o caso de descumprimento do preceito que é estabelecido, né? Ou seja, um entendimento simplista, digamos, da estrutura keynesiana da norma, divide ela em primária e secundária, onde a primária é o preceito e a secundária é a sanção ou punição estabelecida no caso de o indivíduo desrespeitar esse preceito que foi prescrito. Então, também, outra característica das normas jurídicas, dessa diferenciação entre lei natural e lei jurídica. Enquanto a lei natural tem uma pretensão descritiva, a lei jurídica tem uma pretensão prescritiva. Ela prescreve, ela diz como deve ser a ordenação da conduta humana. Por isso que em notação lógica se diz no direito, se A é, B deve ser. Ou seja, se um determinado preceito existe, caso esse preceito deva ser descumprido, há uma consequência. Então, B deve ser. B é essa consequência. Então, se é previsto o crime de homicídio, se A se houve um homicídio, B deve ser. Esse sujeito deve ser punido se não tiver nenhuma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, né? No caso desse exemplo de direito penal. Então, essa é a estrutura da norma jurídica, é a estrutura do dever ser. E quais são as espécies de normas jurídicas? O positivismo jurídico, ele estabeleceu 3 espécies de normas jurídicas. Tem as normas cogentes, que podem ser obrigatórias,
você tem que cumprir essa norma, ou proibitivas, você não pode ter determinada conduta, ou podem ser facultativas, que são as normas permissivas, que estão sujeitas à autonomia da vontade. Se você quiser, você cumpre desse jeito a norma, senão a norma lhe dá uma possibilidade de você cumprir de outro jeito. Então, vamos começar por essas normas cogentes, essas normas impositivas. A primeira norma cogente que eu quero falar com vocês são essas normas que a gente chama de obrigatórias. Normas obrigatórias são aquelas que ordenam, são aquelas que impõem determinada conduta. Por exemplo, artigo 876 do Código Civil vai dizer que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. A obrigação que incumbe aquele que recebe a dívida condicional antes de cumprida a obrigação. Então, é uma norma impositiva. Mais um exemplo de norma impositiva. Artigo 1643, também do Código Civil. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. 2. Obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Porque quando casamos, estabelecemos uma chamada sociedade conjugal e não podemos, em relativo a determinadas parcelas do nosso patrimônio, fazer aquilo que queiramos. A lei estabelece requisitos e ele vai dizer, apesar desses requisitos, um cônjuge pode comprar as coisas necessárias à administração da casa, à economia doméstica, e pode ter um empréstimo de quantias suficientes para adquirir essas coisas, né? Então, essas normas são, esse tipo de norma são imperativas, são obrigatórias, né? Normas proibitivas. Normas proibitivas são aquelas que vedam, são aquelas que impedem, são aquelas que proíbem. Diz o que os seres humanos não podem fazer em determinadas situações concretas. Por exemplo, a norma que diz quem pode ser testemunha, quem pode testemunhar em juízo um determinado fato. E aí ela vai dizer quem não pode ser testemunha. Não podem ser admitidos como testemunha quem? Inciso 1. Esse é o artigo 228 do Código Civil. Os menores de 18 anos. 4. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. 5. Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de uma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Os menores de 16 anos é por causa da questão da capacidade, né? Aqueles que são interessados no litígio é porque a testemunha é obrigada a dizer a verdade. Se você é interessado no litígio, você é parte, né? Você é parcial e a testemunha tem que ser imparcial porque a testemunha só relata fatos. Então, amigos íntimos e inimigos capitais também não são imparciais. Então, é por isso que o Código diz que não podem ser admitidos como testemunhas. Os cônjuges, ascendentes, descendentes, são pessoas muito ligadas àquelas pessoas interessadas no processo, um acusado ou uma parte no direito civil, um acusado no processo penal. Então, elas não podem nem ser obrigadas a dizer a verdade, porque se minha filha está sendo acusada no processo penal, não me venha o Estado dizer que eu tenho que admitir que ela cometeu determinado crime, né? Eu, enquanto pai, eu tenho o direito, isso é um direito bem além do direito positivo, de defender a minha filha por causa do vínculo afetivo, biológico que eu tenho com ela, de defendê-la, embora ela esteja completamente errada. Então, essas pessoas não podem ser ouvidas como testemunha, isso é uma norma proibitiva. É claro que o juiz pode ouvi-la como informante, né? Aquelas pessoas que não têm a obrigação de dizer a verdade, mas podem contribuir para o deslinde da causa. Outro exemplo, artigo 1860 do Código Civil. Além dos incapazes, não podem testar
seja, fazer testamento, os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Eu só posso dizer para quem eu vou transferir os meus bens, no caso da minha morte, se eu tiver, naquele momento, plena capacidade civil de conduzir os atos da minha vida, né? Se eu não tiver capacidade de conduzir os atos da vida civil, eu não tenho possibilidade de transferir o meu patrimônio. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, veja que essa é um tipo de norma proibitiva, né? Aquelas que impedem algumas pessoas de serem testemunhas e aquelas que impedem os incapazes de testar, né? De fazer um testamento. Por fim, a última espécie de normas jurídicas são as normas chamadas de dispositivas ou permissivas. E aí eu trago duas classificações trazidas pela doutrina. Existem as normas dispositivas interpretativas e existem as normas dispositivas integrativas. As normas dispositivas interpretativas são aquelas que esclarecem a vontade do indivíduo manifestada de forma duvidosa. Vamos lá, artigo 1899 do Código Civil. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá que melhor assegure a observância da vontade do testador. Então, temos duas interpretações aqui de determinada cláusula e eu vou interpretar de modo que se observe o mais próximo possível o que teria sido a vontade do testador, né? É uma interpretação contextual do testamento inteiro, uma determinada cláusula em relação ao testamento inteiro. Então, essa é uma norma dispositiva interpretativa. Uma norma dispositiva integrativa preenche as lacunas deixadas por ocasião da manifestação da vontade. Isso é integrativa. A gente vai ver ainda no nosso curso que meios de integração do direito seriam aquelas técnicas que utilizaremos, aqueles instrumentos que vamos utilizar para quando existe lacuna da lei. Quando existe lacuna da lei, a gente vai ver que o artigo 4º das normas de introdução ao direito brasileiro vai dizer que a gente tem que usar a analogia, tem que usar os costumes e tem que usar os princípios gerais do direito. Então, uma norma dispositiva integrativa que integra uma lacuna, né? Preenche lacunas deixadas por ocasião da manifestação da vontade. Vamos lá, deixa eu dar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu cito é o descrito no artigo 1640 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime de convenção parcial, de comunhão parcial. E o parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Veja que esta é uma norma dispositiva, porque ela autoriza que aquelas partes do contrato nessa sociedade conjugal optem por um regime patrimonial ou outro regime patrimonial. Se eles não disserem nada, vai ser regime de comunhão parcial. Mas eles podem dizer regime de comunhão total, regime de separação total, né? Então, esta é uma norma dispositiva porque dá opção para que a autonomia da vontade impere, né? As pessoas podem escolher. Outro exemplo é o artigo 1904 do Código Civil. Vai dizer o artigo 1904. Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Veja que ele vai dizer que o testamento, se as pessoas não cumprirem com determinado ato, já há uma previsão legal para suprir esse silêncio. Mas, se não houver silêncio, as partes podem dispor como quiserem, né? Veja que, enquanto as normas impositivas, as normas que ordenam, as normas que proíbem, são taxativas, as normas dispositivas, elas limitam-se a dispor com grande parcela de liberdade. Normalmente, elas
elas estabelecem o critério que será adotado no caso do silêncio das partes. Mas se as partes não silenciarem, elas têm grande liberdade para exercer a sua autonomia da vontade, a sua criatividade, né? Pois bem, espécies de normas jurídicas proibitivas, obrigatórias e dispositivas. E agora vamos para as características das normas jurídicas. A primeira característica que eu trago para vocês das normas jurídicas é a generalidade. Veja que, de um modo mais completo, dizemos que a norma jurídica é um preceito de ordem geral, que obriga todos que se acham em igual situação jurídica. Da generalidade da norma, deduzimos, por exemplo, o critério da isonomia da lei, segundo a qual todos são iguais perante a lei. Não é isso que tem lá no início do nosso artigo 5º caput, né, da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, todos são iguais perante a lei, o caput de um dos mais importantes dispositivos constitucionais. Isso decorre da generalidade. Em regra, não fazemos uma lei específica para uma pessoa. Fazemos uma lei visando as características gerais, né? A norma visa as características gerais. Em regra, eu falo em regra porque uma decisão judicial faz lei entre as partes. Então, não tem em vista esta coisa toda, né? Não é para todos. E também é possível que exista uma lei, um ato normativo que valha para uma pessoa apenas. Quando conferimos o título de cidadania a uma determinada pessoa, essa lei é específica para aquela pessoa. Quando eu, que sou servidor público, fui nomeado para o meu cargo, esta lei é específica, esse ato é específica para Ronaldo Bastos, né? O que me nomeou para o Poder Judiciário. Então, mas de modo, em regra, as leis são sempre gerais e abstratas. Tem essa característica da generalidade. A segunda característica é justamente a abstratividade. As normas jurídicas visam estabelecer uma fórmula padrão de conduta aplicável a qualquer membro da sociedade. Regulam casos como ocorrem, via de regra, no seu denominador comum. Se abandonassem a abstratividade, se as normas fizessem isso para regular os fatos de forma meramente casuística, os códigos seriam evidentemente muito mais extensos e o legislador não obteria o que ele queria obter com a legislação, já que a vida é muito mais rica do que a própria legislação. Vocês sabem que na época da chamada Escola da Exegese, na França, mas que teve a escola pandectística também na Alemanha, havia essa ideia de que deveríamos fazer códigos para dar conta de todos os fatos da vida social. Era essa época que o juiz não poderia interpretar a lei. O juiz era, como dizia Montesquieu, la bouche de la loi, né? Ou seja, a boca da lei. Isso foi elevado à nona potência com o Código Civil da Prússia, que tinha 19 mil artigos, que era essa ideia de temos que regular todos os fatos da vida social. É evidente que quando esse código foi feito, ele já estava completamente desatualizado, né? Obviamente. Então, generalidade é a primeira característica, abstratividade é a segunda característica, por isso que dizemos que as normas são gerais e abstratas em regra. E aí, eu chego numa parte da aula que eu quero fazer que eu quero utilizar de uma distinção típica de teoria do direito para dar mais características das normas jurídicas, que é a distinção entre direito e moral. Então, nessa parte da aula, eu vou dar as características da norma jurídica, distinguindo essa norma jurídica, o direito da própria moral. A primeira dicotomia entre direito e moral é a interioridade versus a exterioridade. Então, a próxima característica da norma jurídica é a exterioridade. Veja, essa dicotomia da interioridade versus a exterioridade, alguns autores podem tratar como a ideia de alteridade.
A norma jurídica seria esse alter, que quer dizer outro, né? Segundo Kant, a moral, ela revela uma coincidência entre a consciência, ou seja, o que o ser humano pensa, e a sua atitude, a sua conduta, né, no caso. Ou seja, o agente age espontaneamente visando a observância da regra, sem ser impelido por ninguém. Christian Thomasius foi um dos primeiros a perceber e a propor algo deste tipo, ao afirmar no seu livro Fundamenta Iuris Civilis, lá de 1705, muito antigo, que a moral é o âmbito que pertence ao foro íntimo, ou à interioridade. Ela diz respeito àquilo que se processa onde? Na consciência, como posteriormente disse Kant, né? Já o direito, ele age no âmbito externo, ou da exterioridade. Ele cuida da ação humana depois de exteriorizada, né? A gente vê, por exemplo, no processo penal, no direito penal, o chamado iter criminis, né? Que o crime só passa a ser punível quando é iniciado o processo de execução. Se eu penso em matar alguém, isso não é punível. Se eu inicio o processo do homicídio, isso passa a ser punível. Então o direito ele cuida dessas ações exteriores e não das ações interiores. Talvez esta tenha sido a distinção mais importante e a primeira distinção entre a esfera jurídica e as demais esferas normativas. A norma, portanto, é dotada de exterioridade, porque o seu objetivo é o quê? É regular a conduta em sua interação social. Lá atrás eu não defini que o direito é uma forma de ordenação da conduta humana. Já a norma moral visa regular o comportamento do indivíduo perante si mesmo, né? Outros filósofos do direito, embora deem outros nomes, mantêm os mesmos argumentos, como é o caso do italiano Giorgio Del Vecchio, que vai chamar a interioridade de subjetividade e a exterioridade de intersubjetividade, que revela essa questão da relação entre os seres humanos, né? Uma outra distinção entre o direito e a moral é a autonomia versus a heteronomia, de modo que a discussão, a característica da norma jurídica, a próxima característica da norma jurídica é que ela é heterônoma, né? Então eu vi com vocês que a moral pertence ao foro interno, ao próprio indivíduo. Logo, a moral é autônoma, pois independe dos outros para existir e ser praticada. Se formos a algum dicionário, a gente vai ver que o adjetivo autônomo diz respeito àquele que é dotado de capacidade para determinar as próprias normas de conduta sem imposição de ninguém. Com o direito, a norma, a lógica é um pouco diferente. Sabemos que o direito regula as relações de um indivíduo perante indivíduos diferentes. Por isso dizemos que o direito é o quê? É heterônomo, pois ele é posto por terceiros. Também, se formos para um dicionário, veremos que o adjetivo heterônimo diz respeito àquele que se sujeita às leis impostas pelo outro. De fato, o Estado impõe as regras que devemos seguir. O Estado é esse terceiro. Então, por isso, mais uma característica da norma jurídica é a sua heteronomia. Uma outra característica da norma jurídica é a sua coercibilidade. Então, mais uma vez, comparando com a moral. A moral seria incoercível, enquanto o direito seria coercível. A norma jurídica seria coercível. Eu disse que o Estado impõe as regras jurídicas. Logo, nem sempre cumprimos as regras jurídicas porque nós queremos, mas porque somos obrigados a cumpri-las. Ao direito não interessa a espontaneidade da conduta, o querer, o seu querer, né? Ele interessa apenas a conduta em si. Por exemplo, pensem nos tributos. Ao Estado não importa que o particular concorde em pagar um tributo. O que importa é apenas o pagamento, mesmo que isso só ocorra quando o indivíduo é forçado a fazer. O indivíduo declara de forma intencional ou não declara de forma intencional seu imposto de renda. O Estado vai lá e faz com que você caia na malha fina
como se diz, né? Então, o Estado não interessa se você quer ou não pagar impostos, desde que você pague impostos, né? Tem uma anedota que surgiu em Roma sobre essa questão dos impostos, em que determinado imperador romano ele instituiu um tributo sobre os banheiros, para se usar banheiro público em Roma, né? E o filho desse imperador chegou para o pai e disse: ó, pai, você está cobrando um tributo para as pessoas usarem o banheiro? Criticando a origem desse dinheiro, né? E aí dizem que esse imperador pegou a moeda e encostou no nariz do filho e disse: filho, cheira essa moeda. Aí ele cheirou e disse: essa moeda cheira. Aí o filho disse: não cheira, né? E isso em latim é non olet, né? Então um dos princípios do direito tributário é o non olet, né? Não cheira, ou seja, não importa de onde vem o dinheiro, desde que o dinheiro venha, né? É claro que o cumprimento da norma jurídica pode ser espontâneo, mas o Estado, evidentemente, tem o poder de fazer com que as regras sejam cumpridas mesmo que não queiramos. Este poder se chama coercibilidade. A coercibilidade, portanto, diz respeito ao uso da força. A capacidade que o Estado tem de fazer com que as normas sejam cumpridas e respeitadas, independentemente da vontade dos particulares. Mas, como a vida não é fácil, não basta ao jovem jurista saber disso. Em verdade, há uma série de teorias que tentam explicar o problema da coercibilidade. Alguns sustentam que o direito não tem nada a ver com a força. Direito é aquilo que é cumprido espontaneamente, como se todas as regras jurídicas fossem cumpridas espontaneamente. Por isso, nós dizemos que essas correntes que dizem que o direito não tem nada a ver com a força são correntes idealistas, né? Uma segunda concepção, já na tradição positivista, sustenta que o direito é constituído pela soma da norma mais a coação, como pensavam Jhering e Kelsen, por exemplo, na Alemanha, e Tobias Barreto no Brasil, para citar um professor da Escola do Recife, a instituição a que eu pertenço. Uma terceira concepção, disseminada no Brasil por Miguel Reale, sustenta que a coação não é efetiva, mas potencial. O que é que Miguel Reale, antigo professor da USP, queria dizer com isso? Direito é a possibilidade do uso da força. Isso porque nem todas as normas jurídicas seriam, diz Reale, dotadas de coercitividade, de que são exemplos as normas de organização e as normas que dispõem sobre a produção de outras normas. Por exemplo, a norma constitucional que diz que Brasília é a capital federal. Essa não é uma norma dotada de coercibilidade, não tem nem aquela estrutura, segundo Miguel Reale, do se A é, B deve ser. Qual é a sanção para o descumprimento de uma norma dessa, né? Então, para Reale, é preciso distinguir coerção de coação. Coação é o uso imediato e atual da violência, ainda que a violência é legítima, como queria Weber, né? Já a coerção se funda em um conjunto de instituições que Emile Durkheim, em As Regras do Método Sociológico, chama de hábito geral de obediência, pelo que as pessoas obedecem, isto é, aderem às normas, não pelo que elas têm de violência atual, ou seja, coação, mas pela ameaça potencial de violência que elas mesmas possuem, o que usamos para definir coerção. Então, assim, a norma moral é cumprida espontaneamente e, portanto, é incompatível com a violência. Logo, a moral é incoercível, enquanto o direito, as normas jurídicas são coercíveis, né? Por fim, a última característica das normas jurídicas é a sua bilateralidade. Enquanto a moral é unilateral, o direito ou a norma jurídica é bilateral. Pelo fato da norma moral estar no foro interno, ser autônoma e incoercível, ela também é
unilateral, na medida em que, em termos de moralidade, o indivíduo só deve prestar contas para ele mesmo. Já o direito é bilateral, já que ele está no foro externo, é heterônomo e coercível. Sua existência já pressupõe a relação do indivíduo com outra pessoa. Em outras palavras, se você está sozinho numa ilha, você não precisa do direito. Miguel Reale, no seu clássico Lições Preliminares de Direito, ele viaja mais fundo ainda e diz que não é qualquer bilateralidade que interessa ao direito, mas a chamada, que ele chama de bilateralidade atributiva. Existe bilateralidade atributiva quando duas ou mais pessoas se relacionam segundo uma proporção objetiva que as autoriza a pretender ou a fazer garantidamente algo. O que é que ele quer dizer com isso? As normas jurídicas se dirigem à conduta na sua interação com o outro, definindo não só direitos, mas também obrigações. É claro que o jovem jurista, vocês podem alegar que esse critério não seria capaz de distinguir as normas jurídicas das normas, por exemplo, de trato social ou de conduta social, como a etiqueta e as regras de trato social, pois essas são dotadas de alteridade e bilateralidade, na medida em que podem ser exigidas pela sociedade. Por exemplo, podem isolar o indivíduo de um grupo e ridicularizá-lo. O bullying está aí para comprovar. Mas o traço distintivo, penso eu, entre o direito e as normas de trato social é o fato que as normas jurídicas têm uma forma estatal de produção, isto é, são positivadas, que é a forma moderna de produção normativa, como vimos na nossa aula anterior sobre dogmatização do direito. As regras de etiqueta e de conduta social, ainda que possam assumir determinadas características das normas jurídicas, em nenhum momento tem o Estado como fonte da sua produção. O máximo que pode existir é uma regulamentação para determinados grupos, mas com fins gerais, aplicáveis a todos, né? Então é isso, a norma jurídica ela tem essa bilateralidade, e no caso de Reale, bilateralidade atributiva, né? Então as normas jurídicas são gerais, as normas jurídicas são abstratas, as normas jurídicas têm exterioridade, as normas jurídicas têm heteronomia, as normas jurídicas têm coercibilidade e as normas jurídicas têm bilateralidade ou bilateralidade atributiva. Essas são as características das normas jurídicas. Então agora vamos partir para a classificação das normas jurídicas. Vamos para a classificação das normas jurídicas. Uma regra geral que eu queria trazer para vocês é que não existe classificação certa e classificação errada. Existe a classificação que serve e a classificação que não serve. Então, para vocês ficarem mais tranquilos quanto a isso. Então, vou traçar uma série de classificações trazidas pela doutrina e essa classificação vai servir para a sua prática jurídica ou não em situações bem específicas, né? Uma classificação de ordem mais teórica é a seguinte: classificação quanto à integração. Isso serve mais para vocês entenderem como é o modo de organizar as normas jurídicas ou o ordenamento jurídico. Então temos as normas codificadas, que são aquelas que constituem um corpo orgânico de determinado ramo do direito, como o Código Civil ou o Código Penal, né? Temos as normas consolidadas, que são aquelas que formam uma reunião sistematizada de todas as leis existentes e realizadas e relativas a uma matéria. A consolidação, ela se distingue da codificação porque a sua principal fonte, a sua principal função é reunir as leis existentes e não criar novas leis como no Código, né? Quando surgiu o Código Civil, foram criadas novas leis e foi revogado o Código de 16. Não foi uma compilação de leis ou uma consolidação das leis. O maior exemplo que temos no Brasil é a consolidação das leis do trabalho, a conhecida CLT. E por fim, temos as normas extravagantes ou esparsas, né? Na
isso surgiu com o direito canônico, né? Quando se referia às normas extravagantes das constituições pontifícias, né? Posteriores às constituições clementinas, que foram incluídas no mesmo direito. Hoje, normas extravagantes são todas as leis que não estão incorporadas, tanto a codificação quanto as consolidações. Então, são as leis que ficam de fora, né? Por isso que extravagantes, né? Elas são editadas de forma isolada para dar conta de um problema específico. É a Lei de Fundo de Garantia de Tempo do Serviço, que não está na CLT, ou a Lei do Inquilinato, que não está no Código Civil, ou a Lei de Interceptação Telefônica, que não está no Código Penal. Então, essas leis são extravagantes, né, que estão fora das consolidações ou das codificações. E aí, uma outra classificação, mais para entender a forma de organização, temos as leis quanto à extensão territorial, em normas federais, estaduais ou municipais. Nós vivemos, para aqueles que entendem de direito constitucional, nós vivemos um federalismo. E o artigo 18 da Constituição vai dizer que o nosso federalismo é composto por 3 entes, né? Vamos dizer 4 entes, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É porque o Distrito Federal está entre os estados e os municípios porque ele abrange a competência dos dois, né? Então, quanto à extensão territorial, temos normas federais que, em geral, tratam de questões gerais, normas estaduais, que tratam de questões regionais, e normas municipais, que tratam de questões locais. Né? Mais uma classificaçãozinha para vocês entenderem só a forma como organizamos o ordenamento jurídico. Quanto ao conteúdo, podemos ter normas de direito privado, normas de direito público, inclusive alguns autores falam em normas de direito social. Normas de direito privado são aquelas que regulam a relação entre os particulares e, portanto, são normas que colocam os particulares em plano de igualdade, o que juridicamente chamamos de relação de coordenação. Né? É ordenada junto, não é coordenação. Estamos no âmbito da igualdade, como, por exemplo, as normas que regulam os contratos. Se eu faço um contrato de compra e venda, eu estou em relação de igualdade com aquele que eu fiz esse contrato de compra e venda. Eu tenho, por exemplo, a obrigação de pagar o preço, dar o pagamento, e o sujeito tem a obrigação de me entregar a coisa. Ele está vendendo um determinado produto para mim. Então, essas normas, eu estou em plano de igualdade. Nós só temos obrigações diferentes. Eu tenho que dar o pagamento e ele tem que me dar a coisa, né? O produto. Normas de direito público, eles não regulam a relação entre particulares, mas a relação do poder público enquanto poder de império, como vocês viram nas aulas de elementos do Estado, onde o poder público ele pode impor a sua vontade. Logo, não é uma relação de igualdade com os particulares, não é uma relação de coordenação, é uma relação que juridicamente nós chamamos de subordinação. Por exemplo, as normas do direito administrativo. Um dos princípios implícitos do direito administrativo é a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Então, o poder público ele pode impor a sua vontade, né? Temos normas de conteúdo social que seriam de direito misto, né? Nem direito público, nem direito privado, ou até uma interseção entre esses dois direitos, que são as normas do direito de família. Existe muita autonomia da vontade no direito de família, mas o casamento, por exemplo, a relação entre a família é uma instituição social. Então existem normas que não podem ser superadas, não podem ser modificadas no âmbito do direito de família. Então por isso que o direito de família tem uma parte que é dirigida à autonomia da vontade, mas tem uma parte em que o poder público diz como deve ser, né? Então, mais uma classificação para vocês se situarem. E aí a gente começa o conjunto de classificações
que podem ser mais úteis para a sua prática jurídica. A primeira classificação que eu cito é quanto à imperatividade. Quanto à imperatividade, temos normas de imperatividade absoluta e normas de imperatividade relativa. Normas de imperatividade absoluta são aquelas cogentes de ordem pública, são impositivas. As normas que ordenam, ou seja, uma obrigação de fazer, ou que proíbem, uma obrigação de não fazer de forma absoluta, não permitindo ao particular livrar-se do seu comando. A norma constitucional está lá no artigo 5º, inciso 2, que diz, por exemplo, que é proibida a prática da tortura, né? Essa é uma norma de imperatividade absoluta. Eu acho que é inciso 3. E a do inciso 2, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O princípio da legalidade é uma norma de imperatividade absoluta. A norma de imperatividade relativa é aquela norma permissiva, uma norma dispositiva. Elas não proíbem nem ordenam algo de modo absoluto. Elas permitem a ação ou abstenção do particular, como, por exemplo, a escolha do regime patrimonial, se é de comunhão parcial, comunhão total de bens, separação total de bens. Então, é uma norma de imperatividade relativa, são normas dispositivas, né? Outra classificação, quanto à generalidade. Quanto à generalidade, as normas podem ser gerais ou individuais. Normas gerais são aquelas que dizem respeito a uma classe indeterminada de sujeitos, como, por exemplo, as normas referentes aos servidores públicos federais, lá da 8.112/90. E normas individuais que tratam de sujeitos determinados. Quando falei da característica da generalidade das leis, eu falei dessas normas individuais. Quando você confere cidadania a uma pessoa, essa é uma norma individual. Quando você nomeia uma pessoa para um cargo público, essa é uma norma individual. Outra norma, outro tipo de norma, quanto à natureza das disposições. Quanto à natureza das disposições, as normas podem ser substantivas ou adjetivas. Substantivas são aquelas normas que regulam as relações jurídicas, conferindo direitos e impondo deveres. Por exemplo, direito penal, direito civil, direito do trabalho. E normas adjetivas são aquelas normas que regulam o processo para efetivar as normas substantivas, né? Como o direito processual civil, o direito processual penal, direito processual constitucional. Essas normas dizem o procedimento para efetivar as normas substantivas. Quanto à autonomia, as normas podem ser primárias ou secundárias. Normas primárias, para Kelsen, né, são as normas que prescrevem uma sanção. E secundárias são as normas que regulam uma conduta. Kelsen mudou isso depois e disse que primárias realmente são as normas que trazem a conduta e secundárias as que estabelecem uma sanção. Quanto à autonomia também, para Hart, que foi um filósofo do direito posterior a Kelsen, vai dizer que as normas primárias são aquelas que regulam a conduta, né? São normas de direito, normas que disciplinam o comportamento de determinados indivíduos. E normas secundárias, na verdade, são as meta-regras, ou seja, se ocupam de outras regras, se ocupam da formação de outras regras, né? E aí Hart divide em 3 partes, como regras de mudança, regras de adjudicação e regras de reconhecimento. Regras de mudança conferem poderes aos particulares e às autoridades para praticarem atos geradores de direito. Regras de adjudicação outorgam poderes aos juízes para dizer o direito. E regras de reconhecimento contêm critérios para o reconhecimento das normas que pertencem ao sistema jurídico. São essas secundárias, as chamadas que Hart chamou também de normas de organização. São normas instrumentais que visam a estrutura e funcionamento dos órgãos ou a disciplina de determinados processos técnicos, né? Tem como destinatário o próprio Estado, né? Normas de produção, como chamaria Kelsen, né? Outra classificação, e essa é muito importante para a prática jurídica, é a classificação da eficácia no tempo.
Quanto à eficácia no tempo, temos as normas permanentes, as normas temporárias e as normas transitivas. Normas permanentes são aquelas que não têm um prazo de vigência estabelecido no seu texto. É a maioria das normas, né? Normas temporárias são aquelas que já ao nascer têm fixada de antemão um prazo de vigência, como por exemplo a Lei Geral da Copa, como ocorreu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Eram normas que só iriam viger enquanto estivéssemos tendo esses eventos internacionais aqui no Brasil. E normas transitivas, aquelas que regulam conflitos originados no trânsito de uma legislação para outra, na mudança de uma legislação para outra. No Brasil é muito conhecida os atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, que estabeleceu a transição entre a norma constitucional anterior, que é de 1967, a Constituição anterior, e a Constituição de 1988. Quanto à aplicação, quanto à aplicação é muito importante para constitucionalistas, né? As normas podem ser de eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Normas de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade imediata. Desde a sua promulgação, elas podem produzir efeitos jurídicos, como a norma que proíbe a tortura. Embora a lei da tortura só tenha surgido em 97, essa norma que proíbe a tortura já tinha aplicabilidade imediata. Quando surgiu essa norma, ninguém podia torturar outra pessoa, né? Eficácia contida são aquelas de aplicabilidade imediata, mas que outras normas posteriores podem limitar a sua aplicação, como a norma que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, atendidas as condições que a lei estabelecer no futuro. Então eu posso trabalhar como telemarketing, mas quando surgiu a lei do telemarketing provavelmente estabeleceu os critérios para o exercício dessa profissão. E normas de eficácia limitada são aquelas normas de aplicabilidade imediata, uma vez que dependem de outras normas regulamentadoras para adquirir eficácia, como a norma, por exemplo, do artigo 18, parágrafo 4º, que trata da criação dos municípios. Depende de uma lei complementar para a criação dos municípios, ou a norma que fala da greve dos servidores públicos, que autoriza a greve dos servidores públicos mediante lei específica. Essa lei nunca veio, né? Há uma decisão do STF que fala que deve se aplicar por analogia à lei de greve para os trabalhadores seletistas. E a própria questão do município, muitos municípios foram criados independentemente de lei complementar. A Emenda Constitucional 58, ela legitimou os municípios criados de forma inconstitucional, num evento que os constitucionalistas chamam de constitucionalidade superveniente, que não é permitida pelo STF, mas a Emenda 58 ela fez isso, né? Quanto à aplicação, mais uma vez, existe uma outra classificação de Maria Helena Diniz, que é entre normas de eficácia absoluta, plena, relativa restringível e relativa complementável. Para Maria Helena, as normas de eficácia absoluta são aquelas intangíveis, inatingíveis, aquelas que não podem ser modificadas, como aquelas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, separação dos poderes, forma republicana, voto direto, secreto, universal e periódico. São as normas que os constitucionalistas chamam de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas não podem ser modificadas. Direitos e garantias fundamentais está nesse dispositivo também. Normas de eficácia plena são aquelas mesmas normas trazidas por José Afonso da Silva de eficácia plena, aquelas que têm aplicabilidade imediata. Normas de eficácia relativa restringível é o mesmo conteúdo das normas de eficácia contida de José Afonso. E normas de eficácia relativa complementável são aquelas normas de eficácia limitada de José Afonso. Essa é uma outra classificação que eu quis trazer para vocês. Por fim, acho que é a última, sim, é a última, é uma norma que é uma classificação que surgiu no direito romano, que é quanto ao autorizamento. Existem as normas mais que perfeitas, normas perfeitas, normas menos que perfeitas.
e normas imperfeitas. As mais que perfeitas são normas que estabelecem sanções ou proporções maiores do que os atos praticados mediante a transgressão dessas normas. O fato de eu transgredir, eu tenho sanção maior. A sanção é mais intensa do que a própria transgressão. Exemplo, artigo 939 do Código Civil. Vai dizer o seguinte: o credor que demandar o devedor antes do vencimento da dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Então veja que é uma punição maior do que a própria transgressão do direito. Normas perfeitas são as normas que, quando violadas, autorizam apenas a declaração de nulidade ou a possibilidade de anulação do ato transgressor, mas não a cominação de pena ao violador. Então, normas perfeitas estabelece essa sanção ao ato praticado. Por exemplo, artigo 1548 do Código Civil vai dizer que é nulo o casamento contraído, inciso 2, por infringência de impedimento. Há um impedimento, esse casamento foi feito, então anula o casamento. Não tem uma sanção maior do que a própria transgressão da norma, anulação do casamento. Normas menos que perfeitas são normas que, quando violadas, autorizam a aplicação de pena ao violador, mas não a nulidade ou anulação do ato. Elas não invalidam o ato, mas impõem uma sanção ao agente transgressor. Exemplo, artigo 1254 do Código Civil. Vai dizer que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Então, elas não invalidam o ato, mas impõem uma sanção. E, por fim, normas imperfeitas são as normas que, quando violadas, não acarretam nenhuma violação ao violador, né? Nenhuma consequência ao violador, que são chamadas obrigações naturais, como as dívidas de jogo, ou o pagamento de uma obrigação quando não era mais devido o pagamento, como em casos de prescrição ou decadência. Exemplo, artigo 1551 do Código Civil. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. Então veja que normas perfeitas são aquelas que têm apenas uma sanção. E normas imperfeitas são aquelas que não ocorrem nada. Não ocorre nada pela transgressão do direito. A ideia do direito é ordenar a conduta humana e quem não cumpre essa ordenação da conduta humana tem uma sanção. Então a norma imperfeita é o cara que violou a conduta humana, violou a prescrição da norma, mas não tem nenhuma consequência para ele. E norma perfeita é aquela que tem essa consequência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem teórica também ainda. Do nosso curso, mas é importantíssimo para entender o universo, por isso que eu disse, entendendo o universo das normas jurídicas, entendendo o objeto de estudo do jurista. Eu quis dar essa aula geral para vocês entenderem qual é o objeto da atividade do jurista, da atividade desta profissão que vocês escolheram para vocês. E a partir da próxima aula, vamos esmiuçar essa norma jurídica, falando de coisas mais específicas e, inclusive, mais práticas, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!